nós chegamos então ao final do nosso tema, o caminho da redenção. A redenção, ela fala, irmãos, de comprar de volta, pagando um preço. Deus nos comprou de volta e Ele pagou um preço pelas nossas vidas. E esse preço não foi prata e nem ouro, não foi dólar e nem euro, e nem libra esterlina, mas foi o precioso sangue do Cordeiro, como de um Cordeiro imaculado, que é nosso amado Mestre, o nosso Jesus maravilhoso. Graças a Deus por isso. Os irmãos falaram aqui sobre a redenção, irmãos, todo o plano de salvação de Deus, e foi muito bem ministrada a palavra aos nossos corações. Deus falou de várias maneiras, através do tema da Páscoa. Quando os irmãos leram aqui sobre o tema da Páscoa, foi tudo muito maravilhoso demais. Glória ao Senhor, porque Deus, Ele tem uma especialidade muito grande em falar aos nossos corações, porque o plano é dEle, o projeto é dEle. E ninguém, como ser humano, irmãos, tem a capacidade de assimilar, de perceber, de receber, de conectar esse plano maravilhoso de Deus aos nossos corações. Somente Deus, Ele pode aplicar esse plano no coração do ser humano. Somente Ele, mais ninguém. Nenhum ser humano, nenhuma mente inteligente dessa terra tem essa capacidade. Por quê? Porque foi o próprio Deus na eternidade que elaborou, um dia sentou na mesa, juntamente com o Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles elaboraram esse plano excelente, esse plano maravilhoso. E por isso eu vou trazer aqui nessa oportunidade, irmãos, uma doxologia de Paulo, que ele expressa uma profunda admiração por ele ver, irmãos, que quão profundo é a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus em transmitir para nós este evangelho. Ele estava falando no capítulo 11 da carta aos Romanos, e ele então estava fazendo uma exposição do lugar de Israel na salvação. Uma vez que entrou os gentios, qual é o lugar de Israel na salvação? Mas Deus, Ele tem um plano excelente com aquele povo, com aquela nação, com o povo israelita. E Paulo então, irmãos, falando sobre isso e pensando, né, e lembrando do que Deus mostrou para ele, a grandiosidade, a profundidade deste projeto, deste plano divino de salvação, o plano da redenção do ser humano. Aí Paulo expressa esses versículos, que é uma doxologia. Vamos ler, irmãos, capítulo 11 de Romanos. Olha só o espanto, a admiração, a expressão de adoração, de louvor a Deus do apóstolo, por ver, irmãos, a profundidade desse plano, a grandiosidade que é, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Não é? Nenhum ser humano, ele tem a capacidade de chegar a conhecer a mente de Deus, a saber o seu juízo, entender os seus juízos, e saber tudo sobre o que Deus pensa. O que Deus pensa, ninguém tem essa capacidade. Mas graças a Deus, pela palavra de Deus, foi revelado a nós este plano e esse projeto maravilhoso. E isso, irmãos, é que nos traz prazer, alegria na nossa alma, de estarmos aqui nesta tarde para ouvirmos a mensagem e a palavra de Deus. É isso que nos mexe profundamente. Muito bem, capítulo 11 de Romanos, versículos 33 ao 36. Ali já está. Podemos ler todos juntos, por favor? Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ó, quão profunda e saudáveis são os seus juízos, e quão
inescrutáveis os seus caminhos, é isso? É. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? 36. Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos orar ao nosso Pai. Deus, eu te agradeço por estar, Senhor, diante da sua igreja nessa oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio e a honra que nos dás, Senhor, de conhecermos o teu projeto, o teu plano divino de redenção das almas. Obrigado, Pai, por este grande amor que foi manifestado através da morte e do sacrifício do seu Filho naquela cruz. Obrigado, Senhor, por nos revelar esse plano tão maravilhoso através das Escrituras, a sua palavra eterna, inerrante e bendita. Obrigado pelo Espírito Santo, Senhor, aplicar esse plano em nossos corações, trazendo a eficácia deste plano do Senhor, para que possamos ser salvos e temos o direito da vida eterna. Ó, com profundidade da riqueza, da sabedoria e do teu conhecimento. Revela para nós nesta noite, Senhor, a sua glória, a sua majestade, o seu poder. Que o Espírito do Senhor Deus possa falar no mais íntimo dos nossos corações nesta oportunidade. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Que coisa extraordinária e bendita é a palavra eterna e inerrante do Senhor nosso Deus. Muito bem. Então, Paulo estava expondo o Evangelho. E, em certa altura, irmãos, Paulo para num profundo momento de admiração por causa deste plano extraordinário e tão profundo que excede todo o entendimento humano, que ultrapassa os limites da mente humana. Qual o ser humano, irmãos, que pode entender, que pode conhecer, que pode sondar a mente e os pensamentos de Deus? Nenhum ser humano, jamais, jamais. Então, Paulo, ele expõe essa doxologia. O que é uma doxologia? Existem várias doxologias na Bíblia, até mesmo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Mas essa é uma das mais conhecidas da Bíblia, a doxologia do apóstolo São Paulo. A doxologia é uma expressão de louvor e adoração que geralmente ela é o resultado do autor bíblico ter falado da grandeza de Deus e da grandeza dos seus planos. Então, quando o autor está a falar sobre isso, irmãos, surge em seu coração um hino de adoração, um hino de louvor a Deus. Por quê, irmãos? Está a se tratar de planos mais do que excelentes, de coisas que o mundo não pode entender, que a mente humana, ela não tem a capacidade, irmão, de captar, de perceber pela própria inteligência, pela sua própria razão. Aí, então, o autor, ele expressa essa doxologia, esse louvor, essa adoração. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Glória ao Senhor nosso Deus. Então, irmãos, na primeira parte da doxologia, no versículo 33, Paulo ele vai expressar a sua admiração pelo conhecimento de Deus diante desse evangelho que ele expõe. Paulo tem um conhecimento profundo do evangelho. Ele diz que o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então, ele vai expressar aqui 3 frases nessa primeira parte da doxologia.
E a primeira frase é essa: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E Paulo vai e fala, irmãos, sobre o conhecimento. O conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus? Isso é o saber de Deus. O saber de Deus. O saber dele ter concebido um plano, irmãos, tão profundo e sábio. E isso consiste no conhecimento que Deus tem, tanto do mundo que ele criou, do conhecimento das coisas eternas e do conhecimento que Deus tem de toda a história, da redenção. Os irmãos sabem que Deus, irmãos, ele, quando se fala de Páscoa, fala de um povo, uma nação que ficou escravizada durante 430 anos, lá no Egito. Porém, irmãos, centenas de anos antes, quando Deus chamou o próprio homem, que através dele seria uma descendência, e essa descendência nasceria ali um povo, uma nação, que seria amada por Deus, Deus fala para ele assim: Abraão, os seus descendentes, porém, eles ficarão escravos no Egito durante 400 anos. Eles vão ficar escravos, mas eu vou libertá-los. E eles vão sair de lá com muitas fazendas, ou com muita riqueza. Com muita riqueza. Então, irmãos, a história para Deus, Deus já conhece de frente para trás e de trás para frente. Deus conhece toda a história da humanidade. Foi Deus em quem criou todas as coisas. Muito bem. E a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus consiste em ter Deus usado esse conhecimento para fazer coisas neste plano que aos olhos humanos ou à mente humana parecem impossíveis. Então a sabedoria de Deus, ela consiste em Deus ter usado esse conhecimento para fazer coisas neste plano que ele elaborou lá na eternidade, que aos olhos do humano ou à mente humana parecem impossíveis. Exemplo. Primeiro, Deus tornar-se plenamente homem sem deixar de ser Deus para morrer numa cruz pelos homens. Isso parece impossível. Irmãos, isso é profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Tornar justos pecadores, sem que isso faça com que ele se torne injusto. Oh, que profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Eleger e predestinar pessoas em Cristo para serem salvas, sem fazer acepção e sem cometer injustiça. Que profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Imagine, irmãos, Deus conquistar e vencer o pecado de tal forma que no céu e na nova terra não haja mais possibilidade do pecado, sendo o último paraíso superior ao primeiro. Que profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Relacionar-se com homens, interagir com homens, dentro das escolhas e decisões humanas, sem com isso deixar de no final fazer exatamente tudo que ele determinou. Que profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Fazer com que a desobediência de um povo, que foi o povo judeu, se tornasse uma oportunidade para levar salvação aos demais povos do mundo. Que profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. E Paulo continua, irmãos, a sua expressão de adoração e de louvor a Deus. E na segunda frase, Paulo vai dizer: quão insondáveis os juízos de Deus. Quão insondáveis os juízos de Deus. Os juízos de Deus, irmãos, se referem
as escolhas e as decisões que Deus fez na eternidade. A palavra insondável que Paulo vai usar aqui significa aquilo que não pode ser entendido, mesmo depois de uma cuidadosa análise, aquilo que é impossível de ser percebido e compreendido pela razão humana. Por isso que Paulo usa essa palavra, insondável. Insondável. É impossível qualquer ser humano, irmãos, ter a capacidade de entender isso, de absorver isso. É impossível. Impossível. Tanto que a salvação, a revelação, ela parte de Deus para o homem. De Deus para o homem. E não do homem para Deus. Parte de Deus para o homem. O que Paulo tinha em mente quando ele disse que os juízos de Deus são insondáveis? Exemplos. Como Deus pode permitir, irmãos, a entrada do pecado no mundo, sem ele se tornar o autor do pecado e do mal? Isso é insondável. Isso ultrapassa a compreensão humana. Como Deus resolveu salvar homens e não salvar os anjos, sendo que as duas raças caíram, pecaram diante de Deus. Mas Deus determinou, irmãos, nos seus juízos, Deus determinou, eu vou salvar o ser humano. E para os anjos não há salvação. Então isso, irmãos, é insondável. Nós não podemos compreender. Porque resolveu fazer uma aliança eterna de salvação com os descendentes de Abraão. Um povo pequeno, isolado lá no Médio Oriente. Sendo que ele poderia ter feito uma aliança com Faraó, rei do Egito, um grande rei. Poderia ter feito uma aliança com o rei da Babilônia, ou com os assírios. Não, mas Deus, irmãos, ele escolheu um povo pequenino, tribos, um povo nômade. Quão insondáveis são os juízos de Deus. Porque ele decidiu que no processo da salvação, ele sacrificaria seu próprio filho com uma morte lenta e cruel numa cruz. E depois ele seria sepultado. Isso é insondável. Isso é insondável, irmãos. Quão insondável o juízo de Deus, que decretou tudo o que deveria acontecer, sem com isso tirar a responsabilidade das suas criaturas morais, homens e anjos. Na terceira frase, ainda nessa expressão de adoração, expressão de admiração diante da grandiosidade deste plano, Paulo diz: quão inescrutáveis os caminhos de Deus. Quão inescrutáveis os caminhos de Deus. Já o profeta Isaías, irmão, no capítulo 55, ele dizia, no versículos 8 e 9, que os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como o céu está elevado sobre a terra, assim são os meus caminhos acima dos vossos caminhos. Assim são os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Quando Paulo está a dizer isso, irmãos, ele está a dizer que os caminhos de Deus, eles escapam à percepção humana. O homem é incapaz de perceber a ação de Deus em toda a história. Muito bem. Ações de Deus na história humana. A humanidade não pôde compreender, nem percebeu, quando Deus fez um pacto com Abraão,
com aquele que iria impactar na redenção. Não perceberam o significado da lei dada no Monte Sinai, e muito menos os sacrifícios de animais que Deus determinou que se fizesse lá no Antigo Testamento. Não entenderam quando Deus mandou os profetas, tanto, irmãos, que eles mataram os profetas. Também não entenderam o porquê da necessidade dele morrer humilhado numa cruz. O mundo não percebeu o túmulo vazio e a vinda do Espírito Santo. O mundo não percebeu o surgimento da igreja e a sua instituição. Por isso o apóstolo disse: quão saudáveis são os seus caminhos. Como, irmãos, Deus, ele falou abertamente, Deus expressou abertamente, através dos profetas, através das escrituras, e as pessoas não perceberam. Pelo contrário, eles mataram os profetas, eles não entenderam a morte e o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário, não entenderam, não perceberam. Não perceberam a vida de João Batista, não entenderam. Na segunda parte da doxologia, versículos 34 e 35. Paulo vai falar da supremacia de Deus na elaboração desse plano, que é tão sábio e tão majestoso. E isso aponta, irmãos, para a plena e completa e total soberania de Deus. Nada disso foi feito com a participação do homem. Deus, irmãos, na eternidade passada, a Bíblia diz que Deus, ele é Deus de eternidade a eternidade. Deus na eternidade passada. A história da redenção, ela acontece na eternidade presente. E haverá a consumação ou a glorificação de todas as coisas na eternidade futura. Mas Deus, irmãos, na eternidade passada, ele elaborou este plano sem a participação nenhuma de ser humano. Ainda não existia nada. Antes que Deus criasse todas as coisas, antes que existisse o céu e terra, antes que existisse a natureza, antes que existissem os animais, antes que existissem os seres humanos, Deus, irmãos, já havia elaborado este plano. E, irmãos, Paulo, ele vai fazer aqui, então, dessa terceira parte, nessa segunda parte da doxologia, Paulo, ele vai fazer aqui 3 perguntas. E essas 3 perguntas estão baseadas nos livros de Isaías e de Jó. E Paulo, então, faz a primeira pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? A mente do Senhor significa a maneira do Senhor pensar, ou como Deus pensa, como ele se relaciona. Quem conhece os desígnios de Deus? Resposta: ninguém. Quem conhece a maneira do Senhor pensar? Resposta: ninguém. E a segunda pergunta, irmãos, baseado no livro de Jó, ele vai fazer: quem foi o seu conselheiro? Paulo, ele pergunta aos seus leitores através do profeta Isaías: quem estava na eternidade na mesa com o Pai, o Filho e o Espírito Santo para lhe dar conselhos? Imagina, irmãos, se o ser humano estivesse lá na eternidade com Deus, Deus elaborando o plano, irmãos, o ser humano do jeito que ele é,
não é, orgulhoso, arrogante, soberbo, eles iriam se voltar para Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e dizer: Senhor, não faça assim dessa maneira. Dessa maneira não, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Mas, irmãos, ninguém estava lá na eternidade. Ninguém pôde ser conselheiro de Deus. Aí Paulo usa o leitor aqui, não é? O escritor aqui, Jó, ele fala assim: quem foi o seu conselheiro? Quem que estava lá para dar conselhos para Deus? A resposta é: ninguém. Ninguém. A terceira pergunta, ele diz: quem primeiro deu a ele para que ele seja recompensado? A resposta é a mesma: ninguém. Que criatura consegue dar a Deus alguma coisa que coloca Deus em débito com ele? Nenhuma criatura. Deus não é devedor de ninguém. Ele faz o que ele quer, exclusivamente pela sua sabedoria e pelo seu poder criador. Muito bem, irmão, terceira parte da doxologia. Inevitavelmente, Paulo vai chegar a uma conclusão. E ele conclui que, já que é assim, Deus é soberano, ninguém pode dar conselho a Deus, ninguém pode entender os seus pensamentos, ninguém conhece os seus juízos, são inescrutáveis. Já que é assim, irmãos, aí Paulo diz: a glória tem que ser de Deus, não pode ser humana. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. O que significa dar glória a alguém? Significa reconhecer o seu valor, o seu mérito, significa elogiá-lo, significa dar-lhe crédito, reconhecer que Deus, ele é tudo, e ninguém é semelhante a ele. Então, a conclusão de Paulo termina assim. É que a história, ela termina exatamente com isso. Por que Deus deve receber toda a glória, irmãos? Por quê? Primeiro, porque dele são todas as coisas. Tudo existe, tudo que existe neste mundo pertence a ele. Os céus, o cosmo, o mar, as estrelas, os seres humanos, tudo pertence a ele, tudo é dele. Então, por isso, ele diz: porque dele são todas as coisas. E segundo, por meio dele. Por quê? Porque Deus não somente criou todas as coisas, irmãos, mas como também ele sustenta tudo pela sua providência. É Deus que é o sustentador de todo o universo, de toda a terra, de tudo que há neste mundo. É Deus que sustenta, irmãos. Se Deus, ele retirar a sua mão, se Deus deixar de trabalhar, irmãos, não existe uma árvore que vai dar fruto. Não existe um ser humano que vai respirar. Não existe nada que vai reproduzir. Porque, irmãos, Deus é ele que tem a providência de todas as coisas. Muitas vezes o ser humano se engana, ele pensa que é ele que faz isso, né? Que faz acontecer, né? Ele planta e ele colhe e a colheita deu muito e foi um ano muito favorável à colheita e tal. Ele pensa assim: então foi tudo por mim, foi tudo eu. Não, Senhor, não, Senhor. Irmãos, Deus, ele é o sustentador, ele é aquele que providencia todas as coisas neste universo. Não pode existir um ser humano, não pode nascer um ser humano sem que Deus, irmãos, ele atue com a vida.
não pode existir. Então, por meio dele e para ele, significa, no final, Deus fará convergir todas as coisas em seu Filho. Toda a criação será dele, por toda a eternidade. Aí Paulo diz então e termina: por isso, a ele seja dada a glória eternamente. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Irmãos, e o que nós aprendemos disso? 3 coisas interessantes nós aprendemos. Primeira, aprendemos que, irmãos, desde a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo resolveu criar um mundo e elaborar um plano onde ele tivesse um povo para si, e que este povo lhe desse glória para todo sempre, em um mundo sem pecado e sem o mal. Primeira coisa que nós aprendemos. Segundo, se ele não tivesse revelado isso, nenhum ser humano conceberia um plano como esse. Ninguém reconheceria a sua ação na história. Nenhum ser humano seria capaz de imaginar, irmãos, pelo menos parte desse plano. Nenhum ser humano. Segunda coisa que nós aprendemos. Terceira, para finalizar. Deus, ele generosamente nos revelou este plano. Essa revelação nos foi dada através dos profetas e dos apóstolos, que foram levantados por Deus para escreverem este livro inspirado. Que coisa maravilhosa demais. Neste plano, ele revelou o seu propósito e manifestou o seu beneplácito de fazer convergir em Cristo todas as coisas na plenitude dos tempos. Por isso, irmãos, a ele seja glória eternamente, para todo sempre, para todo sempre. A Deus demos glória sempre. A ele é digno de toda a glória e de toda a adoração. Quantos podem louvar e adorar esse Deus com a salva de palmas? Porque ele é digno. Oh, a ele seja dada toda a glória, toda a adoração e todo louvor para todo sempre. Que maravilha que Deus nos revelou, irmãos, este plano de salvação, de redenção das nossas almas. Graças a Deus por isso. Glória ao Senhor. Muito bem.